Pessoal, iniciando a gravação, né? Iniciando então a nossa aula de filosofia, segundo ano do ensino médio. Lembrando que hoje é feriado para as unidades de Guarapari e Serra. Hoje estamos somente com a unidade de Cariacica, né? Mas caso tenha algum aluno de Guarapari e Serra entre nós, querendo, né, já estar presente na aula para poder evitar assistir gravação depois, esses alunos são extremamente bem-vindos, sem nenhum tipo de problema, né? Quem quiser estar adiantando o seu lado. Beleza, galera? Como nós estamos em poucos participantes hoje, então, tá? Aproveitem esse momento, talvez se vocês quiserem tirar alguma dúvida desse conteúdo que a gente está estudando, é mais fácil, né, digamos assim, para eu poder estar visualizando os questionamentos de vocês pelo chat, perfeito? E a qualquer momento vocês podem me parar, que eu estou com o chat aqui devidamente aberto na minha frente, ok? Vamos lá então, meus queridos. A gente já está estudando, tem 2 semanas, estamos estudando a epistemologia kantiana. O que significa essa expressão, epistemologia? Epistemologia significa teoria do conhecimento. Então, se porventura vocês encontrarem essa expressão em prova, ou em qualquer outro, né, meio que vocês forem fazer questões de filosofia, epistemologia significa teoria do conhecimento. Então, nós estamos estudando, né, a teoria do conhecimento kantiana. Aí a Marília falou, né, se eu posso colocar esses slides e o de ideologia e alienação no portal. Posso sim, Marília, eu faço isso já hoje à tarde, beleza? Já disponibilizo no portal para vocês, sem nenhum tipo de problema, tudo bem? Sempre quando vocês verificarem que talvez eu esqueci de estar postando algum slide, alguma coisa que eu estou usando na aula gravada, por mais que exista a gravação da aula, né, é interessante a gente ter esses slides à parte. Então, qualquer momento que talvez vocês sentirem essa falta no chat, ou melhor, lá no blog de vocês, pode estar falando comigo, tá bom? Sem nenhum tipo de problema. Então, vamos lá. Dentro dessa epistemologia kantiana, a gente já viu que existem algumas diferenças em relação àquelas posturas filosóficas que a gente já havia estudado de maneira anterior. Anteriormente, nós estudamos racionalismo versus empirismo, ou seja, qual é o caminho do conhecimento, qual é o caminho que leva à verdade. Então, aqui com Kant, a gente vai verificar um processo de rompimento inicial, com perspectivas religiosas, com perspectivas políticas também, inclusive, né? Kant ele está escrevendo no cenário do movimento filosófico iluminista, que também é chamado de Ilustração ou Século das Luzes. Então, a gente pode constatar que é bastante plausível, é bastante coerente que o Kant ele venha com uma nova postura diante do saber. E essa nova postura diante do saber, obviamente, ela tenderia a superar aquelas correntes, tanto de René Descartes quanto Bento Spinoza, e também vão estar superando aquelas tendências empiristas de Francis Bacon, David Hume, John Locke, né? Vimos também em aulas anteriores que o Kant ele vai alegar que o processo de menoridade intelectual, que é como se fosse um processo de alienação, é como se fosse um processo de comodismo perante a realidade. O Kant vai alegar que isso é culpa do próprio ser humano. Na verdade, a culpa não é do sistema político, a culpa não é do sistema religioso, a culpa é do próprio indivíduo. A culpa é do próprio indivíduo que não tem coragem de sair, né, daquele estado de conformismo. A culpa é do próprio indivíduo que não tem coragem de sair daquilo que ele chama de menoridade da razão ou menoridade intelectual. Então, para poder estar fazendo toda essa fundamentação crítica, fazendo brevemente um resumo, né, daquilo que a gente viu ao longo das semanas, o Kant ele tem 2 momentos de vida, ele tem 2 momentos, digamos assim, de entendimento intelectual. Primeiro, o Kant, né, para poder estar elaborando uma nova teoria do conhecimento, ele vai se aproximar da postura racionalista de René Descartes, né, e muitos estudiosos, muitos historiadores da filosofia, inclusive alegam que o Kant, quando conhece a obra, né, de René Descartes, aquela onde ele descreve qual é, que é o caminho do conhecimento, através do método cartesiano de análise,
Dizem que o Kant ele ficou muito dogmático, ou seja, o que é uma pessoa dogmática? Uma pessoa que fica muito presa em seus ideais. Então, ao conhecer René Descartes, o Kant se encantou com a sua filosofia. Mas no momento que o Kant ele passou a ter contato com as obras empiristas, principalmente com as obras de David Hume, né, que falava que a verdade ela era provisória, incluindo a própria ciência, né? Olha, isso é verdade até que alguém se prove o contrário. Então, o Kant ele fica encantado com essa nova postura de conhecimento. Então, dizem mais uma vez os historiadores da filosofia que, quando Kant passa a ter contato com as obras empiristas, principalmente de David Hume, é como se o Kant ele estivesse despertando para a vida, né? Daí a expressão despertar do sono dogmático. Eu estou acordando de um processo de intelectualidade que havia me deixado fechado em uma postura racionalista. Então, já que o Kant ele teve contato com o lado tanto racionalista e também teve contato com o lado empirista, a fase crítica da filosofia de Kant, ou seja, a sua filosofia propriamente dita, ela vai ser marcada pela superação entre essas ideias anteriores que ele havia tido contato. E essa superação vai se dar através de um processo de junção, vamos colocar dessa parte, né? Na visão de Kant, então, tanto o racionalismo quanto o empirismo, eles serão úteis no processo de aprendizado, eles serão úteis no processo de obtenção do conhecimento. Então, é justamente a partir desse processo, né, dessa filosofia crítica de Kant, no sentido de unir razão e empirismo, que ele vai formular algumas de suas questões essenciais, né? Primeiro, dessa questão essencial da filosofia kantiana. O que eu posso saber? Existe uma verdade? Existem limites para o conhecimento? Será que quem regula o conhecimento é o próprio ser humano ou o objeto que ele está descrevendo, né? Segundo ponto da filosofia kantiana, o que eu devo fazer? Já que eu sou um sujeito autônomo, já que eu sou um sujeito individual, como que eu devo orientar as minhas ações? Como saber o que é algo moral? Como saber o que é algo imoral? É algo que o Kant também se propõe a estudar. Terceiro, que era uma preocupação de Kant, o que eu posso esperar do futuro? O que o futuro me espera? Já que o Kant ele está escrevendo em um cenário de grandes transformações sociais, econômicas, religiosas, políticas, que é o cenário do iluminismo, então ele fica, digamos assim, meio que naquela ansiedade. O que o homem pode esperar desse futuro, dessa sociedade que está em constante transformação? O que eu posso esperar dessa sociedade, né, digamos assim, que está deixando as ruínas da sociedade feudal para trás? E o quarto ponto, que seria uma preocupação muito mais de natureza antropológica, né, ou seja, tendo como foco o ser humano de fato, quem é esse ser humano, né? O que é a natureza humana? Quando ele se propõe a conhecer o que é a natureza humana, aí acaba abarcando todas as questões anteriores, né? Todas essas três questões essenciais anteriores. Quando eu me pergunto quem sou eu, quem é a Marília, quem é o Rui, ao mesmo tempo, né, eu já vou tentar abarcar o que eu, Marília, posso saber, o que eu, Rui, devo fazer em relação a essa situação, o que eu, Clara, posso esperar do futuro justamente, né, digamos assim, então, como sendo um processo de junção das questões essenciais anteriores, perfeito? Na semana passada eu já havia solicitado para vocês grifarem, né, esse último parágrafo da página 28, justamente para vocês não se perderem, e a partir daqui, então, a gente dá sequência nos nossos slides. Se alguém tiver ficado perdido, não tiver compreendido esse breve revisional, só colocar aí no chat para mim, por gentileza, tá? Então, a gente começa respondendo esse primeiro questionamento aqui, ó. O que eu posso saber? Que é o ponto, né, crucial da chamada epistemologia kantiana, beleza? E o Kant ele começa com a seguinte história, ele começa falando bem assim, né? Nicole, Marília, Vitória, olha só, o ser humano para mim, na verdade, ele nada mais é do que um sujeito transcendental. O que é o sujeito transcendental? É aquele que tem a
possibilidade de conhecer. É aquele que tem a possibilidade, na verdade, de ir além do processo de questionamento. O sujeito, então, na visão de Kant, é aquele que tem a possibilidade de conhecer através do questionamento. Só que por mais que a gente tenha essa possibilidade de conhecer por meio do questionamento, por mais que a gente tenha a possibilidade de conhecer por meio da dúvida, o ser humano ele não tem como conhecer tudo em sua essência. O ser humano ele não tem como conhecer a fundo. O ser humano ele tem como conhecer, na verdade, nada mais, nada menos do que representações. É um pouquinho do que a gente já havia falado na semana passada, né? Eu posso virar, por exemplo, né, para a Vitória e falar bem assim, Vitória, eu sei que você curte muito, né, fotografia, por exemplo, né, mas por mais cursos que a Vitória faça em relação à fotografia, ela não conhece 100% do que é a fotografia. A Vitória, ela sempre vai estar conhecendo sempre o quê? Uma parte daquele fenômeno, uma parte daquela representação. É como se houvesse sempre o quê? Um mistério a ser desvendado. E essa parte, quando o Kant ele fala isso, que dá somente para a gente poder compreender o fenômeno, nesse momento ele vai quebrar, né, digamos assim, em duas partes, aquela visão de Platão, né, que nós estudamos no ano passado. Quando nós estudamos Platão, né, o Kant ele falava sobre teoria do conhecimento, o Platão no caso, né? Só que o Platão ele falava em mundo sensível e mundo inteligível. E é somente quando a gente consegue alcançar o mundo inteligível. Quem é que consegue alcançar o mundo inteligível? É a nossa alma. É lá que existe todo o conhecimento verdadeiro. Só que o Kant ele não acredita nisso. O Kant, primeiro, não acredita nessa divisão de mundos, e por mais que tivesse essa divisão, com certeza ele não acreditaria, né? Que existiria uma parte que tem todo o conhecimento essencial e outra parte que conhece somente uma representação. Na visão de Kant, então, conhecemos somente representações. Isso é o que corresponde à realidade e ponto final. Então, dessa forma, a partir dessa postura do conhecimento, a filosofia de Kant, né, ela vai receber um nome bastante especial. Ela não vai receber o nome de junção da filosofia racional empírica. O nome da filosofia kantiana vai receber o nome de filosofia criticista. Tanto que é bastante comum, inclusive, né, em alguns exames vestibulares, vir essa expressão, né? O criticismo kantiano, ele é marcado pelo quê? Então, toda vez que vocês se depararem com essa expressão, filosofia criticista ou criticismo kantiano, a gente está falando justamente o quê? Da junção dessas duas perspectivas. Kant junta racionalismo mais empirismo, verificando quais que são as possibilidades do ser humano estar conhecendo. Então, chegando nesse ponto, chegando nessas considerações, eu gostaria que, por gentileza, vocês pegassem a apostila, abrissem lá na página 22, tanto para quem está com a versão impressa, quanto para quem está com a versão online. Eu solicitei para vocês já deixarem em stand-by, que a gente iria fazer algumas marcações, né, para poder estar ajudando aí na sistematização das ideias de vocês. Quando vocês estiverem ok, me avisa aqui no chat, por favor, já que estamos em poucos, então dá para a gente poder segurar um pouquinho. Pega a apostila, por gentileza, apostila 2, abre lá na página 32, por favor. Tá ok por aí? Ah, professora, não estou com a apostila fácil, não tem problema. Deixa anotado no caderno de vocês o número da página, para depois vocês fazerem essa marcação, perfeito? Lá na página 32, galera, lá na página 32, no ponto 3.3, tá? Não se assustem com esse título, a gente ainda vai chegar nessas definições, mas lá no ponto 3.3, que está falando assim, ó, noúmeno e fenômeno, no segundo parágrafo a gente tem o seguinte, que eu gostaria que vocês marcassem aí com o marca-textos de vocês. Essa teoria do conhecimento,
na qual há uma interdependência entre experiência e razão, chama-se criticismo kantiano. Essa nova epistemologia, olha aí a palavra que eu sempre falo para vocês, né? Epistemologia significa teoria do conhecimento. Essa nova epistemologia é uma síntese, ou seja, é uma união entre empirismo e racionalismo, pois, segundo Kant, o conhecimento começa com a experiência e termina com a razão, sendo que a ação de uma sem a outra não permite ao indivíduo chegar a um conhecimento verdadeiro do mundo, ok? Então, podem marcar até aí, por gentileza. E a partir dessa marcação, né, que vai de essa teoria até verdadeiro do mundo, a gente tem, na verdade, uma outra novidade aí. Qual que é a outra novidade? Por mais que o Kant ele alegue que o processo de conhecimento ele é feito a partir da perspectiva da junção dessas duas esferas, tanto racional quanto empírica, na visão dele existe uma ordem, né? O conhecimento começa na experiência e termina na razão. Mas não é pelo fato, prestem atenção nisso, por favor, mas não é pelo fato do conhecimento ele ter uma ordem que existe, digamos assim, uma hierarquia, que existe, vamos dizer assim, uma demasiada importância de um sobre o outro. Não é porque o conhecimento ele começa nos sentidos, não é porque o conhecimento ele começa, digamos assim, né, no lado empirista, que o Kant ele vai se afiliar aos empiristas e deixar a razão de lado, não. Não. O Kant ele está fazendo um processo de interdependência, conexão. É a mesma coisa que dizer o seguinte: não existe indivíduo sem sociedade e vice-versa. Ou seja, é uma interdependência entre indivíduo e sociedade. É basicamente dessa maneira que o Kant está explicando para a gente, beleza? Agora, outra coisa que é muito interessante, que eu acabei resumindo nesses dois quadrinhos aí para vocês, é como que essas expressões, racionalismo e empirismo, podem receber, na verdade, outros nomes dentro da filosofia desse teórico. Se vocês pegassem, na verdade, isso para poder ler na apostila, vocês vão pegar 2 páginas de conteúdo, onde vocês vão terminar esse processo de leitura com pontos de interrogação na cabeça. Então, eu creio que fazendo por esses quadrinhos comparativos, é muito mais fácil para vocês conseguirem interpretar aquilo que o Kant está querendo dizer, e na hora que vocês forem pegar para poder fazer a leitura, vocês vão conseguir se organizar muito melhor. Então, eu espero que realmente eu tenha acertado aqui para poder organizar os estudos de vocês. Então, vamos lá. Já que nós sabemos que existe um lado racionalista e um lado empirista, vamos verificar, então, quais que são as considerações que o Kant vai estar fazendo em relação a isso. Começando, então, por esse quadrinho da esquerda, onde eu coloco o nome juízos analíticos. Professora, o que é um juízo analítico? O juízo analítico nada mais é do que o lado racionalista. Falar em racionalismo ou falar em juízo racional ou em juízo analítico para Kant é falar a mesma coisa, perfeito? E na visão de Kant, existem, né, determinados conhecimentos que a nossa razão gera que não dá para outras pessoas poderem estar questionando. Sempre vai ser daquela mesma forma, né? Por quê? Porque todas as pessoas, na verdade, que têm uma propriedade, que têm uma capacidade intelectual, vão estar chegando sempre o quê? Ao mesmo resultado. Existem saberes, então, né, dentro dessa perspectiva racionalista, que eles são universais, como o próprio Kant ele acaba dizendo, né? Por exemplo, o triângulo, ele sempre vai ter o quê? 3 lados, ponto final. Isso é um conhecimento universal. A bola sempre vai ser o quê? Redonda, ponto final. Então, na visão de Kant, o processo racional da nossa mente, ele nos ajuda a entender o que são as coisas. Na visão de Kant, esse conhecimento racional, então, ele nos ajuda nesse processo de organização. O que na verdade, sempre permanece da mesma forma em relação ao saber, o que modifica, o que não modifica. Então, a nossa intelectualidade, o nosso processo racional, ele tem, na verdade, essa função primordial de ajudar nesse processo no entendimento. Então, a nossa mente, né, o nosso processo puramente interno, puramente intelectual, ele nos ajuda, na verdade, a gerar esse entendimento por meio de
categorias de pensamento. Professora, não entendi muito bem isso que você quis dizer. Espera aí que eu vou explicar. Digamos que o Breno ele esteja em contato com um determinado objeto, perfeito? Só que esse objeto, como por exemplo, né, um livro que ele está analisando, o livro a gente não vai ter o mesmo compreendimento, a mesma compreensão universal de uma bola, de um triângulo. O livro, na verdade, ele pode estar relacionado com características muito subjetivas, né, que vão estar variando de pessoa para pessoa. Só que quando o Breno ele vai tentando organizar esse conhecimento que ele começou a absorver desse livro que ele está lendo, ele começa, na verdade, a organizar aquele conhecimento na cabecinha dele, né? De onde será que veio, na verdade, essas ideias? Essas ideias partiram de um autor, de dois autores? Qual que é a influência que essa pessoa recebeu para poder estar escrevendo essa história? Então, a razão, ela opera desses dois modos na nossa cabeça. Ela opera tanto no sentido de verificar aquilo que é universal, quanto opera no sentido também de tentar organizar aquele conhecimento que nós vamos recebendo. E quando eu falo em organizar aquele conhecimento que nós estamos recebendo, quando eu falo essa expressão, estamos recebendo, automaticamente eu ativei o lado do conhecimento empírico. Eu necessito da empiria para poder fazer com que a minha mente o quê? Funcione. Eu só sei que, na verdade, um triângulo tem três lados, né? Porque eu tive contato previamente com esse elemento. Eu sei que uma bola é redonda porque eu tive um contato prévio também. Eu só consigo organizar as minhas ideias, eu só consigo organizar os meus pensamentos porque eu tive um processo que de percepção inicial. Esse processo esse processo de percepção então inicial é justamente o lado empírico. É o lado que eu primeiramente devo ativar. E esse conhecimento empírico na visão de Kant, ele recebe também um outro nome muito especial. Assim como o racionalismo recebe o nome de juízo analítico, o lado empirista, na visão de Kant, pode receber também o nome, né, de juízo sintético. Lembra assim, ó, sintético começa com S, S de sentidos. A gente vai captando, na verdade, tudo o que está acontecendo por meio dos nossos sentidos, por meio da nossa sensibilidade, por meio da nossa percepção humana. Então, é por isso que esse lado empírico na visão de Kant, nem sempre ele vai ser objetivo, muito pelo contrário, né? Esse saber empírico, ele é subjetivo, ou seja, varia de pessoa para pessoa. Eu posso estar lendo um livro, Eduarda pode estar lendo o mesmo livro, só que as nossas percepções sociais, as nossas percepções, na verdade, em relação àquela história que a gente está lendo, vão ser o quê? Diferente. Ou seja, né, essas percepções sociais, elas estão relacionadas diretamente o quê? Com o nosso processo de socialização, cara, com aquilo que a gente vai se constituindo em como indivíduo ao longo da nossa vida. Aí a Marília vai lá, né, e pergunta o seguinte: para Kant, então, não poderiam existir juízos analíticos sem os juízos sintéticos? Perfeito. É a mesma coisa que dizer, Marília, não tem como haver um entendimento, não tem como a nossa mente estar funcionando sem haver, na verdade, um processo, né, digamos assim, empírico anterior. É a empiria, ou seja, o juízo sintético primeiro, fechando com o juízo analítico. Perfeito, Marília, dessa maneira que você deve entender mesmo, né, esse processo do conhecimento. Show? Tranquilo? Então, quando a gente tem a ativação desse lado sintético, quando a gente tem a ativação desse lado empírico, a gente vai fazendo o quê? Diferentes formas de construção social. É por isso que existem diferentes percepções políticas, é por isso que existem diferentes também percepções religiosas. A gente recebe essa bagagem cultural e a nossa mente vai processando, mas esse recebimento de bagagem cultural vale destacar o quê? Que vai variando de sujeito para sujeito. E percebam o seguinte também, que a depender daquilo que você recebe,
Isso pode estar conectado também diretamente com a noção de tempo e espaço. Pode ser que hoje a Marília esteja lendo um livro, digamos que a Marília está lendo O Mundo de Sofia, digamos que Marília está lendo hoje O Dia do Coringa. Se Marília for ler, for fazer essa mesma leitura daqui a 10 anos, com certeza a percepção dela vai ser o quê? Outra. Marília já vai ter se formado na faculdade, ela já vai estar inserida no mercado de trabalho. Aí você fala assim, Marília, professora, profetiza isso aí, professora, em nome de Jesus, estarei com tudo isso. Mas vai estar relacionado diretamente, né, às nossas trajetórias de vida. E a nossa mente vai processando todas essas trajetórias, todas essas construções sociais. Com esses dois quadrinhos aqui, fala para mim, deu para poder entender um pouquinho da pegada de Kant? Como que ele se organiza em relação a essa teoria do conhecimento? Com esses dois quadrinhos aqui, fica difícil de vocês compreenderem? Ou ficou um pouquinho mais tranquilo? Deu para pegar um pouquinho qual que é a essência da filosofia kantiana? Quando vocês forem pegar, talvez, para poder ler na apostila, vocês vão verificar isso muito de cara. Como que às vezes é melhor a gente organizar nesses quadros comparativos e depois pegar a leitura. É muito mais tranquilo, né? Acredito, do ponto de vista do aluno. Perfeito? Continuando, então, nesse processo, né, de junção do lado racional mais o lado empírico, mas lembrando que todo conhecimento começa pela empiria e termina pela razão, a gente caminha um pouquinho mais nessa teoria do conhecimento de Kant. Lembra que eu disse lá no nosso revisional, lá no iniciozinho da aula, que para Kant só tem como a gente saber, na verdade, uma parcela do conhecimento? Lembra que para Kant só tem como a gente absorver as chamadas representações, que não tem como a gente conhecer a essência do fenômeno, que não tem como a gente conhecer o que o Platão, por exemplo, chamaria de mundo inteligível? Pois é, para essas expressões, para essa teoria do conhecimento, ele coloca, na verdade, aqui dois termos, né? Um desses termos, inclusive, é uma palavrinha grega meio estranha, né? Que não é do nosso vocabulário, né? Que diz o seguinte, né? Antes da gente ir para essas expressões, né? Só podemos conhecer, mediante o conceito de causa, aquilo que nos é dado pela sensibilidade, ou seja, aquilo que podemos intuir. Só das realidades enquadráveis no tempo e no espaço podemos ter um conhecimento científico. Professora, não entendi muito bem essa frase que você acabou de ler para a gente, não. O que o Kant está querendo dizer aqui, galera? Quando ele fala que a gente só pode conhecer aquilo que é dado pela sensibilidade, ele está querendo dizer o seguinte: nós só temos possibilidades de conhecer aquilo que os nossos sentidos conseguem enxergar. Ora, a sensibilidade, como é dita aí na expressão, no parágrafo, não está relacionada ao lado empírico, então a gente só tem como iniciar o nosso processo de conhecimento a partir daquilo que a gente tem experiência, a partir daquilo que nós temos contato. E o Kant ele já abre o caminho, inclusive, para a própria ciência. A ciência que nós temos à nossa disposição hoje. Só há ciência se a gente poder colocar o quê? Em prática. Só há ciência se a gente conseguir fazer uma série o quê? De testes, de levantamento de hipóteses. É basicamente esse o avanço que o Kant está dizendo. Então, tudo aquilo que não dá para a gente poder ter contato por meio da experiência, na visão de Kant, então, não dá para a gente poder conhecer, só dá para a gente poder pensar, beleza? Aí vem as duas outras expressões que eu havia falado para vocês no iniciozinho da aula. Apesar da gente ter a possibilidade de conhecer a realidade por meio da experiência, por meio da empiria, o que eu disse para vocês? Ainda assim, nós só temos como conhecer as chamadas representações. Essas representações, na visão de Kant, são chamadas o quê? De fenômenos, que é justamente esse quadrinho laranja que eu coloquei aí no slide para vocês, né?
o objeto do nosso conhecimento. Ou seja, o que é o fenômeno? Nada mais é do que o objeto que a gente está analisando, que mediante a sensibilidade, ou seja, mediante a empiria, mediante a experiência, sabemos que acontece algo e, mediante o entendimento, sabemos por que acontece algo. Ou seja, estou tendo contato ali na minha prática cotidiana, estou colocando em prática o meu lado empírico e a minha razão me auxilia nesse processo de entendimento. Show! São as representações sociais. Ah, professora, mas é aquilo que a gente não tem como, digamos assim, ter uma prática, aquilo que a gente não tem como ter, digamos assim, um contato mais imediato, como, por exemplo, a ideia de Deus. E aqui vale destacar que o Kant, ele é cristão, tá? O Kant, ele era protestante. Aí ele vai falar o seguinte, olha, né? Não tem como a gente ter experiência de Deus. Não tem como a gente ter a representação de Deus. Por quê? Porque a gente não tem como estar ali em contato direto, mas nós podemos pensar sobre ele. Quando Kant ele fala que existem determinados elementos que não tem como a gente conhecer, mas tem como a gente pensar, essa teoria, essa perspectiva dele é chamada de númeno, não é número não, tá? Númeno, tá? É uma expressão grega, é uma expressão, né, que na verdade está relacionada a esse processo de pensamento. Então, tudo aquilo que a gente não consegue intuir por meio da experiência, a gente consegue pensar. Mas isso não pode ser levado então, em conta para o processo de conhecimento, caso contrário, a gente não consegue progredir na ciência. Caso contrário, a gente não consegue progredir, a gente não consegue evoluir nesse processo, digamos assim, né, de maturidade intelectual que já estava em cena ali no movimento filosófico iluminista. E quando Kant ele fala, né, que a gente só tem como conhecer aquilo que é dado pela experiência, e ainda assim esse conhecimento é limitado, e aquilo que a gente não pode experimentar, a gente pode pensar, a gente deve compreender mais uma vez o contexto histórico que ele está vivenciando. O Kant ele está se desapegando de dogmas políticos, Kant está se desprendendo também de dogmas religiosos da Igreja Católica, né, que exercia justamente todo aquele controle social. Então, quando a Igreja Católica, por exemplo, falava em verdade universal, verdade inquestionável e tudo mais, é como se a Igreja Católica estivesse colocando em cena o quê? Que esse mundo das essências, que esse mundo até na verdade divino, ele pudesse ser conhecido. E o Kant ele vem dizer justamente o contrário, não. Dá para você ser cristão, dá para você pensar sobre, mas não tem como você, na verdade, estar conhecendo. Tem como você sentir, né? Vamos pensar dessa maneira, mas não tem como você conhecer. Deu para poder entender essas expressões, galera? Algum comentário, alguma dúvida até aqui? E aí? Deu para poder compreender essas expressões? Beleza, beleza? Sim, sim, tranquilo? Beleza, então. Agora a gente parte para poder responder aquela outra perguntinha, né, que nós tínhamos lá naquelas questões essenciais, quando a gente abriu um pouquinho, né, esse processo da filosofia kantiana. Lembra lá atrás que eu coloquei algumas perguntas essenciais? Estou voltando aqui, ó. O que eu posso saber? O que eu devo fazer? O que eu posso esperar? E o que é o ser humano? Agora a gente vai estar respondendo ao outro questionamento. O que é o ser humano, né? Quem é esse ser humano, na verdade, que conhece essas representações? Quem é esse novo ser humano, né, que está inserido dentro desse panorama iluminista? Aí ele vai dando, na verdade, algumas respostas para a gente, né? A resposta que ele dá é a seguinte, e peço para vocês fazerem acompanhamento no slide, por favor. O ser humano é aquele que se propõe a conhecer o noúmero, né? Ou noúmeno, da maneira que está aqui escrito para vocês. Pois este não se conhece, né? O que ele está querendo dizer isso aqui, tá? Quando o Kant ele fala que o ser humano é aquele que não se propõe a conhecer
o noúmero ou o noúmeno. O que é essa expressão que eu acabei de falar para vocês aqui no slide anterior? O noúmeno, o número, né? Lembrando que nunca vai ser número, são sempre palavras muito semelhantes a número. O que significa essa expressão? Essa expressão está relacionada justamente ao processo de pensamento. A gente pode pensar, mas não pode afirmar que existe. Ao mesmo tempo, podemos afirmar também, não dá para poder afirmar que não existe. Então, o ser humano é aquele que se propõe a entender que não tem como a gente conhecer a essência das coisas. O ser humano é aquele que se propõe a entender que determinados elementos só serão pensados e jamais serão comprovados, sendo que o que deve ser levado em consideração justamente é esse mundo representativo, ou esse mundo do fenômeno, como eu havia falado para vocês no slide anterior. Então, dessa vez, não tem como a gente conhecer, né, o que é Deus, o que é a alma, como os filósofos gregos, né, debatiam muito sobre esse assunto, né? A professora, mas lá na filosofia grega ainda não se tinha essa noção de Deus, né? Sim, essa noção de Deus vai aparecer muito mais na Idade Média. Mas se você pega para poder ler Platão, o Platão ele já falava a respeito da existência de determinadas divindades. O Platão ele já falava a respeito da existência de um Deus que criou todas as coisas, e esse Deus, na verdade, havia feito um processo de divisão de mundos, o mundo de essência e o mundo de aparência. Então, Kant ele faz o quê? Cair por terra toda essa metafísica tradicional. Professora, o que é metafísica? A metafísica está relacionada em relação ao chamado estudo da origem das coisas. É uma das expressões da metafísica, ou aquilo que se vai além do concreto também. Então, Kant ele está elaborando um novo processo de conhecimento. Kant ele está elaborando um novo processo metafísico, ou seja, a verdadeira metafísica, o verdadeiro conhecimento é aquele que, na verdade, acaba tendo como foco o sujeito. Gente, eu mal comecei da aula, a garganta já está, a voz já está falhando. Precisamos de um recesso. Então, toda essa visão de Kant, né, ela coloca o sujeito, na verdade, no foco. O sujeito é o foco do conhecimento. E é muito interessante que, quando o Kant ele fala bem assim, que o sujeito é o foco do conhecimento, que a gente não deve ficar se prendendo, na verdade, em essências, né, em saber muito mais daquilo que a nossa experiência nos permite sentir, o Kant ele fala o seguinte, né, que ele havia feito uma descoberta, a descoberta de que o sujeito, na verdade, é o centro do conhecimento e os objetos, na verdade, eles não são, digamos assim, muito mais importantes do que nós. É nós que temos alguma coisa a dizer sobre o objeto e não necessariamente o objeto que tem alguma coisa a dizer sobre nós. Então, quando Kant ele põe essa autonomia do conhecimento no próprio ser humano, e esse ser humano é livre, e esse ser humano é independente, ele fala bem assim que ele, Kant, havia feito, né, um processo de transformação intelectual que vai receber o nome de Revolução Copernicana. Professora, o que Copérnico tem a ver com Kant aí? Na verdade, não tem nada a ver com Kant. A questão é que o Kant aqui ele vai colocar, digamos assim, a sua vaidade intelectual num pedestal. Aí ele vai dizer bem assim, olha, eu estou fazendo uma nova revolução copernicana na história. Por quê? Porque assim como Copérnico, lá no contexto da Revolução Científica, fez uma mudança em relação à teoria da movimentação dos corpos, falando que era o Sol que estava no centro do universo e não a Terra, eu, Kant, estou fazendo esse mesmo processo. Não é o objeto que está no centro do conhecimento. O que está no centro do conhecimento é o ser humano. E, obviamente, se é o ser humano que está no centro do conhecimento, é ele que vai estar delimitando aquilo que ele pode ou não está conhecendo. Posso conhecer parcialmente aquilo que eu consigo obter pela empiria, pela experiência,
e aquilo que não tem como eu ter contato, eu tenho a possibilidade somente de estar pensando a respeito disso. Aí, para poder estar fechando a nossa aula, eu pedi para vocês grifarem, fazerem, né, na verdade, aí uma marcação na página 33 da apostila de vocês, tá? Pega lá na página 33, por gentileza. Aí lá na página 33, lá no finalzinho, lá no ponto A Metafísica Kantiana, vocês vão no terceiro parágrafo, por favor. Lá na página 33, no tópico 3.4, que se chama Metafísica Kantiana, lá no terceiro parágrafo, por gentileza, vocês vão fazer a última marcação da aula, por favor. Lá no terceiro parágrafo, então, da página 33, nós temos o seguinte: todas as vezes que o indivíduo se atreve a tentar alcançar a verdade sobre aquilo que não pode ser experimentado, ou seja, quando se ele envereda pela metafísica tradicional, né, antiga, dos gregos, tentando compreender, por exemplo, Deus, a imortalidade da alma, ou até mesmo o que é a liberdade humana em sua essência, criam-se, na verdade, antinomias. O que são antinomias? São conflitos, né? Essas verdades, né, passíveis de serem defendidas e, ao mesmo tempo, refutadas por argumentos igualmente robustos, ou seja, constituindo, assim, no uso ilegítimo da razão. O que Kant está querendo dizer aqui? O seguinte: é muito fácil a gente debater sobre questões relacionadas à alma, sobre questões relacionadas a Deus, só que quando a gente tenta partir justamente para o lado da experiência, para o lado do conhecimento, é como se houvesse o quê? Um bloqueio. Daqui em diante eu não consigo mais conhecer. Aí daí que vem, né, o processo que foi falado lá no parágrafo, justamente do conflito. Quando a gente parte para poder tentar descobrir a essência das coisas, a gente acaba, né, se situando, na verdade, em conflitos, em determinadas incompreensões. Eis, então, a chamada visão antropológica do ser humano na visão do tio Kant, que é aquele que nos encanta, que é aquele que canta. Lembra da abertura dos slides, aquelas piadinhas? Horrível, professora. A abertura dos seus slides é a piada mais ridícula que a gente já viu ao longo dessas aulas online. Para quem chegou atrasado, vale sempre a pena a gente voltar na abertura da nossa aula. Quem te viu, quem te vê, quem cante seus males espantes, né? E o último meme aí a gente vai estar entendendo na semana que vem, que é justamente a partir das ações morais do sujeito, as ações morais do ser humano. E dessa maneira a gente fecha. Difícil, gente, o Kant de entender, ou ele é mais fácil do que os anteriores? Fala para mim. Ele é mais tranquilo, não é de se entender do que os anteriores? Pode falar assim, professora, as piadas foram horríveis, professora. Os seus memes, né, estão fora de cogitação. Breno está digitando. Vamos lá. Vou ver o que o Breno. Ele é mais difícil, um pouquinho para entender. Ele, na verdade, é um pouquinho difícil para entender, acredito eu, pelas novas expressões, né, Marília? Eu não sei se você percebeu isso. O Kant, ele acaba tendo novas expressões, novas nomenclaturas, né, em relação aos teóricos anteriores, que era, digamos assim, de um vocabulário muito mais fácil, muito mais próximo do nosso, né? Então, dessa forma, né, por mais que a gente entenda toda a filosofia kantiana, né, que é uma junção de razão mais empirismo, vale a pena a gente voltar nesses slides, vale a pena a gente estar voltando na apostila para poder estar fazendo esse processo de compreensão, né, já que alguns de vocês, né, acabam abordando que ele é um pouquinho mais difícil para poder estar compreendendo, ok? Breno, teve problema em enviar o podcast, tive hoje pela manhã. Gente, olha só, rapidinho sobre o podcast. Eu não tive como responder todo mundo ainda, porque eu estou com 95 e-mails na minha caixa ainda. Então, eu estou respondendo e corrigindo os trabalhos
por ordem de chegada na minha caixa de entrada, tá? Aí eu estou verificando o aluno que enviou no dia, tudo certinho, tá? Então eu vou estar respondendo vocês ao longo dessa semana, só que eu estou com quase 100 e-mails ainda batendo na minha caixa, tá bom? E eu peço um pouquinho de paciência de vocês nesse sentido, que não tem como, às vezes, eu parar para poder responder um aluno que está me perguntando no WhatsApp se eu recebi o podcast. Eu estou indo por ordem, na verdade, de chegada dos e-mails, caso contrário, eu não consigo dar conta. Tá bom, gente? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado das piadas, né? E é isso aí, galera. Mais tarde, estamos juntos em Sociologia, tá? Ah, lembrando que em Sociologia, a gente vai ter 20 minutos finais para plantão de dúvida da prova, tá? Para quem precisar. Beijo para vocês. Boas aulas. Vou tomar um própolis aqui que a garganta já está bem arranhando. Tchau para vocês, até depois, tá? Valeu, gente, até depois, tá? Beijinho.